E eu vou passar então a palavra para o Rodrigo começar. A gente depois, exatamente, vamos começar com você. Depois a gente prossegue e no final teremos aquela sessão de perguntas e um debatezinho. Por favor, Rodrigo. Bom, começar, né? Quando o Chiquinho me convidou, ele falou uma palavra no telefone, eu estava até conversando aqui embaixo agora, que eu queria pensar um jeito de melhorar. Algum caminho para realmente a gente conseguir equacionar essa pequena confusão que a gente está vivendo de formatos e tipos de projeção e finalizações e tal. E eu fiquei pensando muito. Eu, obviamente, passei por problemas, acho que todo mundo aqui já passou. O meu foi com Corações, um filme que teve uma finalização digital, foi marcada a cor digitalmente, foi feita uma cópia 35 e mesmo assim, com todos os cuidados que eu e o Vicente a gente teve, a gente chegou na pré-estreia e a cópia estava toda errada. Então, assim, na verdade, esse aí foi eu comecei a pensar o que deu errado ali, o que poderia ter sido melhor, porque a gente realmente se esforçou, não houve um desleixo, mas chega uma hora que o filme ele anda sozinho, ele realmente anda sozinho. Você acha que ele vai ter um acompanhamento da produtora, da distribuidora, ele tem, em vários sentidos ele tem, mas no sentido da imagem, da finalização, ele deixa de ter. Então eu fiquei muito pensando nisso assim e fiquei pensando, será que eu poderia ser chamado cada vez que vai ter uma mostra, cada vez que vai ter um lançamento de DVD diferente, uma cópia nova? Posso, mas eu só posso responder pela imagem. Aí teria que chamar um cara como o Kiko para responder pelo som. Aí eu falei, não, isso não vai dar certo. Não vai dar para juntar essas duas pessoas toda vez que isso for acontecer. Então eu fiquei pensando na figura do finalizador como uma pessoa central que deveria ter uma redefinição de trabalho, assim, de contrato de trabalho, assim. Pensando que talvez um filme hoje ele não seja finalizado de uma vez só, ele esteja em processo de finalização durante um período muito mais longo do que a gente imagina que é um processo de finalização até então, assim. Então até porque o que me fez pensar um pouco isso é porque eu tranquilamente já falei, penso até muito recentemente que a gente está num processo de transição tecnológica no cinema. Mas a gente já está num processo de transição tecnológica no cinema, talvez há tanto tempo que seja possível dizer que devemos imaginar um estado comum de transição, que se perpetua. Né? Novos codecs, novas salas, novos projetores, muda os parâmetros. Então, assim, é quase como ele é feito e ele continua precisando de um acompanhamento técnico durante anos. E eu não vejo hoje, nem nas produtoras de cinema, nem nas distribuidoras, uma pessoa capaz de acompanhar esse processo tecnológico que vem acontecendo e que vai continuar acontecendo. Eu acho que o finalizador talvez seja essa pessoa, porque por necessidade dele próprio ele tem que acompanhar, porque ele finalizou, sei lá, o Corações Sujos em 2011, mas ele está finalizando o filme hoje também. E vai estar finalizando um filme daqui a 2 anos. Então, o parâmetro que ele está usando em 2017 vai poder ser para fazer uma nova coisa com Corações que está sendo feita em 2017. Eu preciso acompanhar, como a maioria dos fotógrafos precisam acompanhar, porque senão a gente não trabalha. A quantidade de câmeras, de codecs e máquinas de marcação de cor e compressão de imagem. Então a gente também tem que acompanhar. O Kiko tem que acompanhar pelo lado dele, assim. Mas eu senti que a figura do finalizador seria talvez o ideal para conseguir fazer esse acompanhamento mesmo, assim, criar esse cargo, acompanhar, sei lá, direção técnica de longo prazo. Eu não sei exatamente o que é, mas eu sinto que essa pessoa é necessária hoje, assim, entendeu? E se você ampliar o escopo de uma finalização, tipo assim, eu finalizei uma cópia 35, finalizei um DCP. Geralmente eu assisto isso. Eu tento assistir o que vai ser o DVD, eu tento assistir o que vai ser o Blu-ray. Mas daqui a 3 anos talvez role um contrato com a Netflix de VOD. Talvez eu assista isso só quando já está rolando, entendeu? Aí eu vou dar um telefone e falar, caraca, ficou tudo errado.
Mas aí um monte de gente já viu, já pagou, tá pagando mensalmente, tá vendo o filme, tá achando que é assim, entendeu? Por exemplo, ela tem uma amostra. Ela vai dar para a produtora ou para a distribuidora do filme ou para o diretor do filme um parâmetro para receber. Mas aí, de repente, alguém vai ter que colocar naquele parâmetro. Alguém vai assistir antes de entregar para ela? Geralmente não. Geralmente ninguém assiste. Deveria assistir, né? Então assim, foi um pouco esse pensamento que eu tive, assim, de que tá faltando um pouco essa pessoa, sabe? Que ligue isso tudo, assim. Um novo cargo. Um novo cargo, Quer dizer, na verdade a pessoa já existe, eu acho, só que tem que mudar a relação de trabalho, talvez. Alguém quer falar? Pode intervir. Pode intervir. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para interferir. Acho Então, que na mostra a gente se assiste. Tenta assistir, tenta... A cópia final que foi recebida para ser exibida. Foi recebida. Mas com o digital, o que acontece é que, às vezes, mesmo que você assista antes, na hora pode dar errado. Entendi. É igual um DCP. Você pode fazer um teste antes. E tem uma história famosa. Uma vez, na mostra, me ligaram do Globo. O problema estava acontecendo no Festival do Rio. Crente que eu ia falar mal e tal. Eu falei, não, coitados. Eu falei, você não leu antes? É uma notícia hoje, por sinal, no New York Times, do Festival de Nova York. Era o Brian De Palma na plateia. E o diretor era o Richard Penha, que era diretor há anos. Era o último ano dele. Nunca tinha tido um problema no festival. Aí, com o Brian De Palma, testaram antes e não abriu. Né? E o cinema digital virou isso. Virou um arquivo que você não sabe. Algum técnico te fala uma coisa, eu, como ignorante, não tenho o que falar. E quando era película, você tinha o que fazer. Quando é um arquivo fechado, você não tem o que fazer. Né? O que a mostra faz agora, que aprendeu apanhando, foi ter um Blu-ray ali para nada mais der certo. Mas talvez se uma pessoa tivesse assistido antes de mandar para você, isso te ajudaria de alguma forma. É óbvio que eu acho até que esse problema que você falou sobre não abrir, eu acho que a tendência disso é melhorar. Melhorou muito, eu até peguei uns Eu acho que aqui. houve aí um momento inicial, assim, né? Hoje a gente estava aqui, o Tegido não conseguiu passar né? Não conseguiu, assim, acontece mesmo, assim. Mas eu acho que a tendência é melhorar. Mas abrir não significa que está... Não, aí você está falando da qualidade. Exatamente. A qualidade, você tem que chegar para você com a qualidade boa. E, quer dizer, o meu pessoal da mostra ali não tem condições de falar, não, a fotografia está boa, você tem essa condição. Exatamente. Né? Quem está vendo pela primeira vez não vai saber se você quis fazer aquela fotografia amarelada. Né? Porque uma coisa que mudou... Uma coisa que mudou exponencialmente é a capacidade de alteração após a finalização. Antes você tinha o quê? Você reclamava da lâmpada. Puta, essa lâmpada desse projetor não tá boa. Hoje o cara pode mexer no contraste do seu filme. Ele pode simplesmente virar ele todo pro azul, ele pode tirar todo o vermelho. Assim, várias coisas podem acontecer muito além de uma lâmpada velha, assim. Então, é bem complicado mesmo, assim. Eu costumo dizer que assim, em condições normais de temperatura e pressão, ou talvez usando um outro termo, num mundo ideal, a gente se instrumentalizaria com aquela roda que já foi inventada pelos cientistas, que muitos deles estão nos Estados Unidos. Então, eles definiram padrões. Assim como foi definido um padrão para o 35, existe uma curva de equalização para o som da sala. A Dolby criou uma tecnologia que se popularizou no mundo, que foi um super Go que eles fizeram, que foi o Dolby Digital. Enfim, para isso tudo existem regras e existem padrões que são matemáticos, são muito claros, são muito definidos. Mas não tem sempre, os diretores pedem sempre para aumentar um pouquinho? Não, mas eles pedem para... Mas aí que tá, eles pedem para aumentar um pouquinho porque eles realmente têm que pedir para aumentar um pouquinho. Porque existem vários fatores, e falando especificamente de som, é uma cadeia tão complexa, e o nosso som, quando o filme está sendo exibido no festival, a gente fica sujeito ao cara que está projetando clicar no botão errado no mouse e baixar o volume do filme. Isso aconteceu com a gente em Gramado algumas vezes. Então, assim,
num mundo ideal, a gente estudaria aquilo que já foi pensado, aquela ciência que já foi criada, aquele padrão que funciona e faria isso funcionar. Só que, e aí não só por a gente estar no Brasil, mas por se tratar de um monte de seres humanos e por a gente não ter uma educação formal de cinema tradicional e um pouco mais antiga, a gente peca por isso. De repente as pessoas não ouvem. Eu estou puxando a brasa para o som, né? De repente as pessoas não ouvem que está errada aquela projeção, que está errado o som. Elas vão sentir que o filme não funcionou muito. De repente o filme deixou de ganhar algum prêmio no festival, que pode ser melhor ator, pode ser melhor montagem, pode ser melhor filme, não necessariamente melhor som. Por algum motivo o filme não funciona, mas ninguém percebe que é bom, porque a calibragem da sala estava errada, ou porque o canal central estava com uma equalização diferente do resto. Enfim, eu tenho algumas coisas que eu queria explicar. Eu tinha me preparado aqui para explicar. Eu não estou com a pretensão de dar aula de jeito nenhum, não é isso. Até pretendo fazer isso de uma forma leve, tranquila, divertida e indolor. Mas eu queria explicar um pouquinho alguns conceitos básicos. Tá, mas por que o som do filme fica ruim? Tá, tem motivos e tem várias coisas que dá para resolver. Manda ver. Posso, Chiquinho? Pode, o Rodrigo já te passou. Tem como botar a imagem no meu laptop aqui? Bom, a minha ideia é assim, a gente vai falar sobre os novos meios de exibição. O principal deles é o cinema, mas eu também vou falar um pouquinho de televisão e um pouquinho de dispositivos móveis. Tá? Bom, primeiro, o que eu faço da vida só muito rapidamente, é isso, né? Lá no estúdio a gente trabalha com edição de som, foley, dublagem, produção musical, especificamente para filmes e séries de TV, e mixagem final e masterização. Então, a gente lida muito com isso. A gente termina o produto e o produto foi selecionado num festival e o nosso coração começa a bater forte e dá aquele enjoo de estômago, porque a gente sabe que vai viver aqueles minutos logo antes da projeção em que a gente realmente nunca sabe o que vai acontecer. Mesmo testando meia hora antes, a gente nunca sabe o que vai acontecer. E aí, por que eu estou aqui? Pelo drama do festival. Como a gente está em Porto Alegre, enfim, nós somos muito próximos do Festival de Gramado e a gente já viveu as mais diversas experiências no Festival de Gramado, muitas delas trágicas. Né? E o que vem acontecendo desde 2012 para cá é uma aproximação da organização do Festival de Gramado com os técnicos. Porto Alegre, obviamente, é um mercado audiovisual muito menor do que aqui, é um setor menor, tem muito menos profissionais. Então, o festival buscou alguns profissionais de fotografia e de som para se aproximarem um pouco tecnicamente do festival antes dele acontecer. Por quê? Porque em 2012 aconteceram coisas como o Da Lua, que é um filme que a gente tinha feito e a gente estava super, enfim, com maior tesão para a estreia dele no festival. O filme foi exibido em Apple ProRes e ele trancou 5 vezes durante a exibição. Isso foi uma coisa. Outra coisa, ele é um filme de skate, então tem várias passagens de skate, né? O cara vem da esquerda para a direita, e é downhill, é velocidade. A gente botou som de jato no filme, né? Ele passava para a esquerda e o som ia para a direita. Aí o outro skatista vinha da direita para a esquerda e o som ia lá. O que tinha acontecido? Alguém errou um cabo. Trocaram o cabo. Pô, uma coisa simples, mas aconteceu. No som ao redor, no meio da projeção do som ao redor, queimou o canal central, queimou a corneta do canal central. E a exibição foi interrompida no meio e o filme foi exibido no outro dia, às 10 da manhã. Vocês podem imaginar Enfim, eu não vou dizer que foi um prejuízo para o filme, porque ele ganhou o melhor som. Tá vendo? Acho que o pessoal ouviu o filme com mais atenção no dia seguinte. Mas, enfim, acho que... Aí eu fiz um relatório sobre Gramado 2013, que eu mandei por e-mail para várias pessoas que se envolvem especificamente com som. O Chiquinho estava nessa lista. E acho que o Chiquinho, enfim, se comoveu com o meu... sensibilizado. O meu relato triste. Sensibilizado com o drama dele. Bom, aí eu pensei assim, como é que eu poderia explicar
da maneira mais fácil possível, como se resolve problemas de som. E eu bolei essa história do quarteto mágico. O que é o quarteto mágico? São 4 conceitos. Um é a faixa dinâmica, outro é a resposta de frequência, o outro, endereçamento e calibragem, e, por fim, acústica. A acústica das salas. Primeira coisa, faixa dinâmica. O que é a faixa dinâmica? Faixa dinâmica é o espaço que existe, falando sobre som, porque também existe faixa dinâmica para a imagem, né? Faixa dinâmica no som é o espaço que existe entre o som mais baixo, ou com menos volume durante o filme, e o som com mais volume. Num blockbuster, seria o caminhão explodindo, né? Aquele momento do filme em que a sala inteira treme, ou deveria tremer, né? E o som mais baixo é aquele silêncio imediatamente antes da explosão, né? Então, a faixa dinâmica, ela é um conceito muito importante e ela é a raiz de vários problemas. Por quê? Porque no cinema a gente está num ambiente fechado, com portas muito boas, né, que realmente vedam o mundo exterior. A gente está no escuro e a gente tem uma sala com absoluto controle do som. Então, a faixa dinâmica no cinema, ela pode ser muito grande e deve ser muito grande. Por isso que a gente se emociona tanto quando está no cinema. Quando a música é para crescer, ela pode crescer mesmo. E quando é para ter um silêncio, um momento mais intimista ou mesmo de suspense, a gente realmente sente o silêncio, porque a gente está dentro de uma sala tratada para isso. Agora, então, impacto e silêncio. Eu diria que faixa dinâmica é o que define isso. O que acontece? A Dolby inventou o Dolby Digital, e antes do Dolby Digital inventou vários padrões e várias tecnologias patenteadas que se popularizaram pelo mundo. E a Dolby tem uma máquina que se chama CP650. Todas as salas de cinema que exibem Dolby Digital, ou antes ainda o Dolby SR, são obrigadas a ter uma máquina da Dolby. Hoje o CP650, se eu não me engano, já foi superado. Mas, enfim, todas as máquinas precisam ter... Elas têm um botão de volume que a Dolby botou numa Bíblia que tem que estar no 7. Tem que girar o botão de volume para o volume 7. O que acontece? A gente tem muitos multiplexes, né? Espaços de cinema com 8 salas. Várias delas rodando Batman, Homem-Aranha e os Vingadores, o Homem de Ferro. Se o projecionista deixa no volume 7, o som de uma sala vaza na outra. O que acontece? As salas estão baixando o volume. Até aqui tudo bem? Está muito maluco esse papo? Vocês estão entendendo? Tudo certo? Então tá. Tá muito chato? Então tá. Posso seguir, então. Beleza. O que acontece? Nós, produtores de filmes, e os americanos também, sabendo que o projecionista vai baixar o volume, porque ele não quer que vaze na sala do lado, a gente mixa o filme no volume 5. Para quê? Para a gente se obrigar a subir tudo no filme. Então, naquele momento em que o diálogo seria mais baixo ou que a música seria mais baixa, a gente se obriga a aumentar no estúdio, porque a gente já está querendo pré-compensar aquilo que vai acontecer no cinema. Para quem está me acompanhando aí, o que a gente está fazendo com a faixa dinâmica? Como é que é? Não. A gente está diminuindo a faixa dinâmica. A gente está deixando de trabalhar com a sutileza no som para que o filme empolgue e tenha impacto. A gente está subindo a parte mais baixa do volume aqui, ó. A gente está simplesmente eliminando essa parte aqui e trabalhando com o som. Nossa, por isso que eu fui ver Batman, achei insuportável. De som alto. Eu falei, nossa, tô ficando surdo. É exatamente, porque isso não acontece só no Brasil. Demais, alto demais. Acontece lá. E tem uma coisa histórica, que se chama de Loudness War. Se falou isso ontem na mesa de som, que é a guerra por volume. Isso acontece na rádio FM, isso acontece quando a gente vai para o intervalo comercial na TV, que é insuportável. Aumenta, né? Porque as Casas Bahia querem estar muito mais altos do que o comercial conceitual do Pão de Açúcar, né? Então, essa é a briga. Bom, existem diferentes meios de exibição. E a faixa dinâmica do cinema
não serve para TV. Não serve. Tá? O que acontece? Eu tenho um filho de 2 anos e meio. Estou vendo um filme, no Netflix mesmo. Um filme que eu quero muito ver. Consegui fazer meu filho dormir às 9h30 hoje. Maravilha! Tenho 2 horas úteis em que eu não vou estar com sono para ver filmes. Aí eu acerto o volume em casa e chega o momento da explosão do caminhão e minha casa inteira treme. Acordou o filho. Acordei o filho, acabou o filme. Né? Na TV, e mesmo nos home theaters, a faixa dinâmica ela é diminuída. E isso é proposital, isso não é ruim. A gente diminui a faixa dinâmica para justamente não ter tanta diferença de volume. Quantos de vocês, vendo filme brasileiro no Canal Brasil, já se viram pilotando o filme? Quando tem diálogo, tu aumenta. Quando começa a música, tu baixa. Por favor, só levantem a mão quem já fez isso. Eu já fiz isso. Né? Não é porque o filme brasileiro é ruim, não é porque o som está errado, é porque o filme não está sendo masterizado para a TV. Existe uma masterização para o cinema, existe uma masterização para a TV. E quando a gente vai assistir um filme num iPad, a faixa dinâmica é menor ainda. A faixa dinâmica de um iPad, eu estou tentando achar o cursor, ela é mais ou menos isso aqui. Ó. Não existe isso aqui. E não é só por causa do equipamento em si, é por causa do barulho em volta. A gente está com um iPad no aeroporto, tem pessoa empurrando o carrinho, tem criança chorando. A gente conta com isso. Eu vou andar um pouquinho, senão eu vou ficar até amanhã aqui. É que eu adoro falar. Bom, acho que falamos de tudo, né? Nível de ruído, que eu estou querendo... É isso, existe um nível de ruído ambiente, né? Quando a gente vê TV em casa, tem alguém lavando louça, toca um telefone, a irmã está falando no celular do lado. Então, existe um ruído, e por isso a faixa dinâmica tem que ser menor. Bom, eu ia mostrar uma cena de um filme que falava exatamente sobre isso, mas eu não vou poder mostrar porque tivemos um problema no som. Mas ok, eu devo dizer e quero dizer que o pessoal da técnica que me ajudou muito, a gente se esforçou muito, por isso que a mesa atrasou tanto. A gente não vai conseguir exibir, mas olha, a cena era legal pra caramba. Bom, vamos em frente. Veio em DCP? Veio em DCP? Esse filme nunca foi feito o DCP dele, que é uma pena. Só para vocês saberem o que era. É o mesmo filme de skate que eu estava falando, e é uma cena muito, muito importante no filme, em que o protagonista, é um documentário, o protagonista está prestes a ser campeão mundial de skate, e uma pessoa cai na frente dele e ele está a 120 por hora. Ele tropeça nessa pessoa, voa e cai no chão e quebra a rótula do joelho. Então, é uma cena com uma enorme dinâmica, porque a gente criou um silêncio muito grande quando ele está voando. E, detalhe, ele estava com uma GoPro no capacete. Por isso que a cena é tão legal. A gente criou um super silêncio quando ele está voando e um super som de joelho quebrando quando ele bate no chão. Então, é uma cena de 20 segundos com uma super dinâmica. Mas nós não vamos ouvir hoje. Bom, segunda coisa do Quarteto Mágico. Primeira coisa era a faixa dinâmica. Segunda coisa é respostas de frequências. Enquanto o volume é vertical, as frequências são horizontais. Eu costumo dizer que a frequência seria a cor do som. Tá? Então, a gente tem... Todos vocês, enfim, sabem o que é um equalizador. A gente pode deixar o som mais fino ou mais grosso. Lá no Rio Grande do Sul, a gente é meio grosso. Às vezes fala assim, deixa mais fino. Né? Na verdade, é o grave e o agudo, e os médios. Né? Então, quando a gente olha, isso aqui é um som. Um som, ele vai ter os graves, os médios e os agudos. Né? Tá. Bom, alguém na Dolby pensou, na sala de cinema a equalização deveria ser assim, e se criou uma curva de equalização em cima da qual os filmes são feitos. O que acontece? Na sala de cinema a gente pode ter muito grave, porque a sala é muito grande, as caixas de som são muito grandes. Se olharem atrás da gente aqui tem um mega subwoofer. Enfim, a gente tem todas as frequências, basicamente, na sala de cinema. E as frequências médias, altas e altas, elas dão a inteligibilidade do diálogo.
E elas estão no segundo alto-falante, que fica escondido aqui em cima. Existe um alto-falante dos graves, existe um dos agudos. O que aconteceu no som ao redor em Gramado? Queimou o alto-falante dos agudos. E o filme ficou com o som assim. O filme ficou assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Foi assim que ficou o filme. Não tinha como seguir a projeção. E, em Gramado, a 120 quilômetros de Porto Alegre, não se tinha uma reposição para o driver que queimou. Parou o festival. Tá? Frequências graves, impacto, gordura do som. Se o grave está errado, o filme fica magro. Né? A terceira coisa é a mixagem. É na mixagem que a gente define para que lado vai um som. Se o som vai ser ouvido aqui, na esquerda, na direita, atrás, na esquerda ou na direita, ou só no subwoofer ou no canal central. Depois da mixagem, o filme vai para a masterização. E aí se gera um arquivo, um DCP, ou um movie, ou um Blu-ray, em que esse endereçamento dos canais tem que estar correto. Se eu mixei um som para sair de lá, ele precisa sair de lá. Só que se alguém masterizando ou exibindo trocar um cabo ou clicar no lugar errado com o mouse, o som que era para sair lá vai sair lá. Em Gramado, em 2012, aconteceu de a gente assistir um curta-metragem inteiro com o diálogo saindo no surround esquerdo. Por isso, ou foi um erro de codificação, que também acontece, ou foi um erro de exibição. Gente, por fim, pelo menos por agora, eu queria mostrar para vocês um trechinho muito pequeno de um teste de DCP que foi feito por um grupo de técnicos de som e mixadores aqui do Brasil. A gente se reuniu aqui em São Paulo e decidiu fazer junto. E o Chiquinho apoiou, né? Ele foi o cara que editou esse vídeo e fez o DCP, que é justamente um teste para salas. Eu vou mostrar só a primeira parte para vocês, que ele é bem barulhento. Por favor. Identificação dos canais. Canal esquerdo. Canal central. Canal direito. Canal lateral esquerdo. Canal lateral direito. Subwoofer. Só isso. Ruído rosa 85 dB SP. Pode parar. É só isso. O resto é calibragem de volume, que seria esse ruído rosa. Mas se isso estiver sempre certo, já é metade do caminho andado. Né? E uma coisa que se faz muito é entregar o filme em estéreo no festival. Isso deve acontecer bastante, né? Acontece. O pessoal não tem o filme 5.1 e entrega ele em estéreo. Tem como devolver a imagem para o meu computador aqui? Outros cientistas muito inteligentes criaram uma coisa que se chama centro fantasma. O estéreo, quando a gente está de frente para uma TV, tá? A gente tem o som vindo da esquerda e da direita, certo? E se a gente ficar bem no centro dessa TV, a gente vai ouvir o diálogo exatamente no meio. Por exemplo, tu aí de óculos, tu tá ouvindo a minha voz aonde? No meio. Tá. Agora, por favor, eu não vou falar tu, vou falar você, porque eu sei que aqui soa meio estranho. Eu me sinto muito estranho falando você. Tá? Mas você. Aí, por favor, a minha voz, ela tá saindo aonde? Lá? Você, por favor. A minha voz está saindo aqui. É um fenômeno estranho, né? Ele ouve a minha voz no centro. Ela ouve a minha voz lá. E ele ouve a minha voz aqui. Isso é porque pro centro, o nosso cérebro, ele ouve um som vindo dos dois lados, e se esse som tiver o mesmo volume e chegar no nosso ouvido ao mesmo tempo, a gente ouve esse som no centro. O nosso cérebro interpreta o som
como estando no centro. Isso se chama centro fantasma. Quando a gente ouve música, a voz, vamos ouvir uma música qualquer, põe fone de ouvido, a gente enxerga o cantor no centro. Mas, na verdade, a gente está ouvindo a voz do cantor nos dois lados do fone ao mesmo tempo, no mesmo volume. Por isso que o nosso cérebro diz, esse cantor está cantando no meio do meu cérebro. É isso. Só que o centro fantasma, no cinema, ele não existe. Ele não existe, porque as pessoas sentam em lugares muito diferentes. Então, quem estiver mais perto daquela caixa vai ouvir o som vindo de lá. Quem estiver mais perto dessa vai ouvir o som vindo daqui. E quem estiver exatamente no centro, ouve. Por isso, no cinema, existe o canal central. Uma caixa física que está aqui atrás, que emite os diálogos. Quando a gente entrega um filme em 2.0 para um festival, em estéreo, ele vira uma salada, porque não existe canal central. Então, melhor mixar em mono. Mono. Eu garanto para vocês, mix em mono que é melhor. Vocês vão me agradecer. Era isso. Desculpa se eu me prolonguei, eu me emociono de estar em São Paulo aqui falando para vocês. Muito bom. Obrigado. A participação, a aula é boa, importante para a gente poder entender esses fundamentos e essa questão do estéreo. Os festivais, nem todas as exibições, eu vou deixar a Renata falar aqui, mas assim, as exibições, nem todas são em salas 5.1 e DCP, não sei a mostra, mas o Kinofórum, por exemplo, que eu ajudei um pouco a Zita há um tempo, você tem todas as salas mais variadas possíveis, e essas situações são críticas, atrapalham a compreensão do filme, e é o que a gente vive, assim, a realidade. A teoria lá, o que foi criado, era tudo muito bom, tudo lindo, porque é um monopólio. Assim, a Adobe fez, a sala Adobe tem uma chancela, vem um técnico e calibra. Ok. Aí a Kodak fez um negativo que funciona assim, que tem uma perfuração X e uma densidade e acabou. É só não tem como dar errado. Agora no digital, cada um é de um jeito, um é Mac, outro é estéreo, outro é mono, é 5.1, 6.1, 20, 2.2 e por aí vai. Então, essa pluralidade é um desafio para todo mundo. E ótimo saber, assim, mix em mono. Porra, boa essa dica. O Sasso sempre fala LCR, assim, para alguns trabalhos, que é pensando nesse caminho do mono, né? Esse caminho do mono não sou eu quem está falando. Eu estou aqui usando as palavras do Sasso mesmo. Porque você tem... isso é importante. Agora, nas palavras Renata, do Sasso você chega na outra ponta Bom. E você tem que enfrentar as salas mais variadas possíveis, né? Bom, a mostra é um pouquinho maior que Gramado. A gente faz em 23, 26 salas, inclusive... Nossa. Parque Ibirapuera, sessão com orquestra, vão livre do MASP, que você tem o som da Paulista para acompanhar. Então, eu acho que na hora de um festival você tem que pesar outras coisas. Claro que o Rodrigo vai lá, ele vai ver a fotografia, ele vai ver coisas que eu não vou ver, você vai escutar coisas no som que eu não vou escutar. E um público mais especializado, isso. É engraçado, quando o Ninho me convidou, eu falei, mas por que me convidaram, né? No meio de tantos especialistas, o que eu sei agora? Depois, quando eu falei com o Chiquinho, eu entendi. É para eu me defender, então eu preparei uma defesa aqui, fiz a lição de casa. Eu acho assim, que o pior já passou, né? Eu acho que o que o Rodrigo falou, inclusive, dá uma certa angústia até, né? Porque o cinema virou um produto perecível. Né? Você teve durante 100 anos a película, você tinha ali um projetor Tinetitá, você estava garantido, fazia aquela manutenção de lâmpada e tal. De repente inventaram isso, que eu acho que teve muita mentira nesta propaganda, na hora que venderam isso como algo mais barato, que não é. Não é mais barato para filmar, não é mais barato para o exibidor. Eu acho que foi um mau negócio para os filmes pequenos, porque fizeram um modelo de lançamento com muitas cópias para brigar com a pirataria. E o tempo que o filme fica no cinema muito, muito pouco. O filme pequeno precisa de um boca a boca. Ele não tem mais esse tempo. Mas acho que eu estou indo para um outro assunto que não é aqui o que eu preparei. Aí, o que aconteceu, né? Quando começou o cinema digital, ele começou com um arremedo do cinema digital no Brasil.
né, que eram projetores que entraram, que o discurso era muito bom, que era até uma coisa de democratizar, de ser fácil, entrar em qualquer lugar, você poder apresentar, mas eram projetores muito ruins. Então, acho que a imagem do cinema digital ficou ruim. Mas por quê? Porque na Europa, a Europa e os Estados Unidos ficaram brigando muito tempo com essa história. Que modelo? Porque quem que vai ganhar patente? Quem é que vai vender depois? Sempre uma razão econômica. Aí tem, sei lá, você tem 24 salas, né? Trabalha com filmes do mundo inteiro. E um filme da China, um filme do Irã. O filme do Irã, o último filme do Irã, do Panahi, que foi para Cannes, chegou num pendrive, escondido. Aí você vai falar para mim que a qualidade de som e a qualidade de imagem estava ruim? Claro que estava ruim. Só que era importante apresentar aquele filme. Então, num festival, você pesa tudo isso, né? Você pesa a urgência. Eu lembro que era um filme do Diazankei, aí era o auge, né, da reclamação, o auge da reclamação da projeção. Foi um ano crítico. Assim. Veio um jornalista para mim, se o Diazankei souber que você está passando o filme desse jeito, eu falei, foi ele que mandou o filme assim. Sabe? Então, existe uma coisa ali da urgência, né, da informação, que você pesa na hora. Mas, claro, hoje, na mostra, o maior custo que tem foi com projeção nos últimos anos. Agora, é um quebra-cabeça, né? Tivemos muitos problemas há 2 anos atrás. Agora, no ano passado, eu estou super orgulhosa, tanto que eu trouxe aqui a colinha para falar. A mostra teve 1.265 sessões. Tivemos sessões canceladas por problemas com DCP 10 e sessões canceladas por problemas com projeção 15. São 25. Dentro de 1.265 sessões, eu acho uma vitória. Agora, se o seu filme é um desses 25, você vai achar que o festival é uma droga, que eu sou incompetente e tudo mais. Então, sempre depende do ponto de vista, né? Agora, tem isso até que eu estava falando, que você pode fazer todos os testes possíveis e, na hora, dá errado, porque o filme virou um arquivo. Né? Eu acho um horror, mas não tem volta, não adianta ficar chorando nem reclamando. Sim. Na mostra, no ano passado, a gente teve 120 DCPs fechados, 122 DCPs abertos, 35 milímetros, que mais de retrospectiva e do vão livre do MASP, que é uma projeção especial, e teve 100 Blu-rays e 28 outros formatos. O Blu-ray, que acontece, que tem muito preconceito contra o Blu-ray, não é a forma ideal. Agora, o ano que o Wim Wenders veio para a mostra, a gente fez uma mini retrospectiva e a gente apresentou a versão do diretor do Até o Fim do Mundo. E o Wim Wenders falou, olha, eu acho que você tem que apresentar esse Blu-ray da Criterion, porque você não acha outra cópia melhor que esse Blu-ray. Você não vai achar. E ele mesmo falou, não, aqui você apresenta Blu-ray e aqui não tem. O que a gente faz na mostra para tentar evitar isso? Um DCP que não abre. Você não tem nada, é um número desse tamanho que ele não abre. Você tem um Blu-ray de backup e é isso que você tem que fazer. Agora, isso eu acho um pouco desesperador, que no ano que vem, as salas estão sendo equipadas agora, tem um movimento do governo e tudo, com 2K. Mas já tem o 4K. E já vai ter filmes feitos para o 5K daqui a pouco. Porque eu acho que é porque alguém precisa vender projetor, sabe? Porque então não dá nem tempo de amadurecer, né? A coisa é de uma velocidade tal que, na verdade, eu acho que ela é benéfica para quem vende e não é benéfica para quem aprecia. Não há tempo suficiente de você se adaptar àquela tecnologia. A velocidade tem inúmeras vantagens, mas ela também tem desvantagens. Eu acho que essa é uma delas, assim. Isso acontece com as câmeras, assim. Você quem fabrica sabe que ela tem uma data para deixar de ser fabricada. A gente não sabe. A gente pode até desconfiar, mas a gente não tem certeza. Eles sabem. A gente não sabe nem o que já existe, né? Exatamente. Então, assim, então isso é uma coisa que você fala, aonde você vai investir? É muito difícil você fazer um modelo de negócio dessa forma.
E aí entra uma coisa de padronização, dessa coisa da briga dos americanos com os europeus, não sei o quê. Se você observar, a transição da TV brasileira para o HD, ela foi totalmente pensada, estruturada, organizada, prazos, não sei o quê. Levou-se um grande tempo para decidir, e essa transição vem sendo feita de forma tranquila. Não há uma dúvida de que sistema será, não há uma dúvida se vai ser esse ou aquele. Ninguém começou a colocar no ar um sistema beta. Não, esse aqui é mais barato, vai dar certo. Não, esse aqui tem um melhor preto, vamos nesse aqui. Não, esse aqui ele não é 2K, mas ele é bom para a televisão do cara que é pequena, que é de tubo, não sei. Não, entendeu? Então, assim, existe um caminho. Essa falta do caminho no cinema que eu acho que a gente está pagando um pouco o preço. Você paga num festival, você paga num filme que não foi bem apresentado, eu também num filme que não foi bem apresentado. E, na verdade, o que se perde é um negócio. Assim, eu acho que a gente aqui, ele aqui, o Chiquinho, assim, você como exibidor, assim, tem uma coisa assim, tem que passar o melhor possível. Entendeu? Idealmente, assim, é o melhor possível. A briga é essa, a gente vai ser chato sempre. Ah, mas ninguém vê que o preto está diferente. Eu vejo que ele está diferente. Entendeu? Desculpe, eu vejo que ele está diferente. E quem não vê, sente. Exatamente, é uma coisa... A gente precisa acreditar nisso, né? Não, eu vou acreditar até morrer. Até o dia ele falar assim, ó, seu emprego não existe mais direção de fotografia, não precisa, a gente capta tudo aqui, depois a gente faz lá no computador e vai ficar ótimo. Você vai ver em casa, você vai gostar. Prometo que você vai gostar. Entendeu? Mas, enfim, enquanto eu estiver tentando fazer esse negócio, eu vou fazer desse jeito, assim. E eu acho que a gente corre o risco um pouco, não tomando os devidos cuidados nesse processo, de deseducar um público, assim, de acostumar com uma coisa que é muito aquém do que poderia ser. Agora, sabe que esse ano na mostra a gente conseguiu, a maior equipe é que cuida de projeção agora, mas a gente conseguiu apresentar tantos DCPs porque a gente conseguiu o apoio da Barco. Que colocou os projetores nos cinemas, porque o parque está muito atrasado, né? Então, você, na verdade, às vezes responsabiliza o festival por algo que não é do festival, por algo que é das salas. Porque é diferente Gramado. Sim, é um problema muito maior. Existe aquela sala para o festival, é uma sala. Você pode fazer uma produção específica para aquele festival. Claro, aí a Barco emprestou esses, eu acho que foram 6, não sei, 6, 7 projetores. Daí você tem algumas salas que já eram equipadas. Se fosse alugar para os 15 dias da mostra, seria mais de 1 milhão esse aluguel. Nossa. Mais de 1 milhão. Fora que não existiriam esses projetores aqui. Não existe esse número de projetor para alugar. Aí a gente fez um levantamento só para instalar esses projetores nas salas que não tinham. A gente gastou R$360 mil. Então, existe uma realidade. Isso com o apoio da Barco. Não, isso foi só para instalação. Sim. Isso é o serviço técnico. É o que a mostra gastou para instalar nas salas. Então, é caro. Deixa eu fazer uma... Você mudar um parque cinematográfico é caro, né? Não é... E quando as motivações não são exatamente claras... Certo. A sensação realmente é muito estranha, né? Por que a gente está mudando esse parque? De que forma? Qual é a real motivação? A única coisa, assim, se não fosse o fenômeno 3D, a gente não estava mudando os projetores. Não tem dinheiro para isso. Com o cinema 3D, a necessidade de projetar 3D em 2K ou 4K que seja, precisou que isso acontecesse. Por isso, várias salas mudaram. Mas se fosse só no cinema 2D normal, a gente não teria bala para fazer isso, porque o 3D ele cobra mais caro, né? E aí acaba que o projetor que passa 3D também passa 2D. Então, se ele tem um filme para programar em 2D, agora você pode botar um DCP bom que vai ter uma projeção melhor. Mas, se não, é muito caro, é $250 mil um projetor. Renata, posso fazer uma pergunta? Claro. A gente lida bastante com essa coisa do festival, e esses dias um diretor com o qual a gente está envolvido agora, a gente está num projeto com ele, perguntou: eu estou querendo, de novo vou falar de Gramado, estou querendo muito colocar o filme no Festival de Gramado. A data para entrega da cópia para a seleção é tal, eu não vou mandar o filme com áudio pronto, ok, né? Mas eu, sendo selecionado, a data para entrega da cópia para a exibição no festival é tal. Kiko,
existe alguma forma, o festival aceita que eu troque essa cópia um dia antes da exibição? Eu aceitaria, não sei Gramado, eu aceitaria, eu Pois acho. é, eu acho que... as pessoas têm que... Eu tento fazer os diretores, fotógrafos, finalizadores ficarem felizes. Agora tem hora que... recebeu uma enxurrada de trocas de cópia agora. Ah, não, eu não aguento aqueles testes que atrasam a sessão. Isso Pô, é eu chato. adoro aqueles testes. Aqueles são assim, eu vi Eles que são você a única gosta. coisa que me deixa mais E tranquilo. eu vou te falar um negócio. Eu te vou falar. Eu acho que tem muito diretor surdo. Você fala, eu falei, sempre tem um que quer aumentar o som e tá lá no set, entendeu? Sim. Não é só O que mais Tem o nos... Tem psicológico. o psicológico do nervoso, É o sempre set pede pra psicológico. aumentar. Essa questão do diretor surdo é o que mais nos assusta. Porque o diretor é a pessoa, é a primeira pessoa que a gente quer emocionar. Concorda comigo? Aí você aumenta. Na verdade, a gente sonha com o momento da exibição na sala de cinema com a sala cheia. A gente sonha com isso. Mas antes disso, a gente precisa fazer com que o diretor se emocione. Com o som, com a música, com a luz. Né? E, às vezes, a gente trabalha com alguns diretores que a gente tem um pouco essa sensação. O cara está preocupado com diálogos. Não, mas ouve... Tá, mas eu não estou entendendo a fala. Mas esquece a fala agora, sabe? Então, eu acho que o problema é muito maior do que o fato de a gente estar exibindo no vão do MASP. Pô, é lindo fazer isso. Então, você tem Só que pesar a ele, né? Mas eu acho que para que a gente exiba no vão do MASP, a gente tem que pensar que o som precisa ser mais alto. Assim, daí aumenta o Que som. precisa ter mais luz no projetor, porque vai passar carro em volta. Não, enfim. a gente tenta convencer a prefeitura de apagar as luzes da Paulista, daquele pedaço. Você tenta fazer o melhor E acho possível, que há uma mas compreensão do happening. público também de onde está vendo o filme. É um Não, evento. esse ano, porque abriu o Vão Livre do MASP, foi o São Silvestre. Sim, que é ali imagina. na Paulista. Então teve até manifestação, teve Black... Foi emocionante a sessão ali. Se um filme nosso passasse no vão livre do MASP, o que eu ia fazer, se eu soubesse, por exemplo, precisamos São Silvestre entregar... venceu, não é? Não. Não, achei que você tinha... Infelizmente não. se eu tivesse que entregar na semana seguinte uma cópia para a Mostra de São Paulo, e eu já soubesse, bom, o filme vai ser exibido no vão livre do MASP, eu e o Christian, aquele rapaz lá no meio, a gente iria para dentro do estúdio e reduziria a faixa dinâmica do filme. Deixaria o filme todo mais alto. Por quê? Porque a gente iria contar com ruído. Então, são coisas, por exemplo, seria uma masterização diferente para isso. Agora, o medo que a gente teria de que alguma coisa acontecesse, bom, enfim, a gente está lidando com isso, mas a gente tentaria minimizar o problema. Agora, se no mesmo isso festival... digital é bom, né? Sim. Que é melhor que o 35. Imagina Você não fazer uma poderia cópia fazer isso no 35. Teria que fazer Isso é uma cópia vantagem, né? Isso é uma vantagem. O Você produtor poder, Mas aí você né, entra naquilo que fazer eu uma falei, o filme especialização. continua em finalização. Mas isso Então, já é mas realidade, isso, hein? Isso O eu filme acho que a nunca gente vai termina ter que digital. aceitar, não adianta chorar. Eu acho que isso é o que está vivendo agora. Até os restauros são todos feitos em digital. Não tem mais restauro em 35. Tem alguém de pós-produção aqui, de finalizadora? Vocês não estão vivendo essa coisa do o filme estar eternamente em finalização? Não precisa responder. Não, Vocês só vão pra ter ver. mais trabalho. Assim, Tem um lado bom, né? O filme Eles vão ter mais Renato, o filme não termina nunca. Tem a versão do festival, a mas eles versão vão ter disso, a mais versão trabalho, daquilo. é bom. E é uma constante, assim, a gente está vivendo isso. Eu queria injetar um assunto aqui, que duas coisas. Tem uma informação bem interessante aqui na mão da Renata. Você pode falar isso aqui, Renata, pra gente? Ó. Aberto, deixa eu só aberto abrir e isso aqui, ó. fechado, né? A gente agora, foi falado já de números de salas e tal, agora a gente tem um filme grande lançando, que vai sair com 450 cópias no circuito comercial, 300 são DCP e 150 são negativos. Então, já há 3 anos atrás o Tegido falou pra gente aqui, agora mesmo, que ele começou com 2 cópias, 2% de cópias em digital. Recentemente, ano passado, já foi meio a meio. Agora, um lançamento grande. Quase 66% em 60, digital, 36, 33. Bom, na mostra, Agora, na 35. mostra, olha só o que acontece na mostra, que interessante. De 200, aqui, 242, 35 foram em 35 milímetros, porque tem retrospectiva e uma programação especial, que era uma coisa da cidade de São Paulo para o Vão Livre do MASP. 242 DCPs, Assim, 35 acabou, gente. Eu acho cópias que acabou, óticas, não 35 adianta milímetros. chorar. Já É foi. uma disparidade total. Já- Ainda tem os Blu-rays,
Que a tendência também é acabar você ter tudo DCP. Sim, né? mas você Porque quando o vive DCP ainda funcionar direito. hoje esse drama de receber uma não, mini tem- DV, Não, então, e é isso. certo? E Agora- aí não vai Eu vou te- ficar legal. Mas eu vai ficar- penso assim, ali eles Mas vão você brigar recebe, né? comigo. Mas se eu gosto muito de filme. O filme é lá do Não, mas Cazaquistão, entendeu? O cara só tem essa mídia pra passar. E eu quero apresentar. Eu vou passar em mini DV, sinto muito. Claro, mas eu a acho gente que ali gosta- a informação é mais importante. mas olha- foram só 28 Renan. ali. Então não foi tão mal. Renan, teve alguns em assim, mini DV mesmo. Não, mini DV. Olha, não sei, aqui tem alguém até que trabalha comigo que fez esse levantamento. Eu acho que mini DV não teve. Outros formatos. HDCAM. HDCAM cai melhor, né? Mas assim, vamos tirar o mini DV daqui. Não, o que a gente tem, na verdade, é para te agradecer, né? Porque a gente tem acesso a esses filmes, né? Mas olha, eu vou é que é o te mais falar- importante, né? Vou te falar. A gente fez 2 produções da mostra com os diretores que vieram para cá. Teve esse Mundo Invisível, tem episódio do Wim Wenders, do Angelópolis. E o primeiro que a gente fez, que era o Bem-vindo a São Paulo, comemoração aniversário de São Paulo, teve ali, Manuel de Oliveira filmou em mini DV. Sabe quem filmou com mini DV? Foi o primeiro. Depois não teve mais mini DV. Felipe Noyes. Sabe quem é Felipe Noyes? Ele faz um blockbuster. Fez aquele do Filmes de Desgraça. E ele falou, nossa, que liberdade filmar assim. Tem isso. Claro. Porque quanto mais dinheiro você tem, as pessoas acham que é mais liberdade, mas às no vezes Mundo é mais... Invisível, Mas Às até vezes o Mundo para Invisível do Wim Wenders também era Menino- mini DV, a gente finalizou. Não, né? então, você lembra como foi difícil de finalizar? Sim, Cada tem que um mini era DV numa pau. mídia, porque demorou muitos anos para fazer, né? Do Manuel de Oliveira, até o do Wim Wenders ali, o do o Wim Wenders já era, né, mais É. profissional. Renata, o fato de o festival aceitar os filmes que vão ser exibidos tão pouco tempo antes das sessões não seria um causador de problemas técnicos? Eu tô A gente jogando faz os contra mim testes de mesmo. manhã. porque eu tô... A gente faz quem quer fazer teste, faz de manhã. Tá. Você faz ali um período antes. O que acontece? Às vezes está tudo ali... Porque eu acho... Eu estava escutando você tentando aprender um pouco ali com a sua aula. Você falou, eu acho que tinha que ter um jeito de travar. Daí vem alguém e fala assim, eu queria mudar isso. Porque o que acontece? Muitas vezes os diretores vão lá e começam a querer mudar tudo, algo que já está calibrado. Aí na próxima sessão, para o próximo filme... é uma A loucura. regra para isso existe. Mas tinha que travar, não consegui fazer. Chega o arquivo travado, ninguém consegue mexer. Não, é isso, a cor é essa. Porque às vezes você faz um teste, eu sofri isso com a Maria de Medeiros ali, o documentário dela. Fez o teste, estava tudo direitinho de manhã, daí eu cheguei com ela na sessão e o filme estava verde, vermelho. Eu falei, o que aconteceu? Não, é porque a sessão, outro diretor mexeu e o projecionista não conseguiu voltar para o ponto. Esse que é o problema. Agora, porque você num festival, você apresenta 5 filmes diferentes numa sala só. Quando começou a história de digital, eu pensei assim, o filme passa 3, 4 vezes. Eu falei assim, não, vamos facilitar. 3 vezes, um depois do outro. Eu falei assim, mas e o público? Mas os filmes que É passam em legal. salas, fora desses espaços mais alternativos, Não, passa... esses filmes que passam nas salas, eles também chegam às vezes em pendrive? Não, pendrive é assim, é um filme do Panaí, porque ele tá proibido de filmar, é um filme escondido, né? Não chega em pendrive, Porque nada chega em... Nós vamos Mesmo ser presos o do aqui, Panaí, né? quando chegou aqui, já não chegou em pendrive, né? Que a história é romântica, assim, mas não acho que foi Cannes ou Berlim que chegou em pendrive. É muito legal contar que chegou em Pô, pendrive. chegou, eu nem sei se é verdade, né? Mas essa era a história que contava na hora, que era em pendrive. Ô, Rodrigo, agora a gente vai já abrir para as perguntas. Tá? Eu queria começar uma pergunta que me intrigou aqui. Você já tem uma carreira de cinema, você vive release em cinema e release em TV também, que é um grande mercado, agora se abrindo mais para as produtoras independentes. Como que você vê o seu trabalho nessas outras plataformas aí? Como que você se protege? Você falou um pouco no começo, mas eu queria só, antes de abrir, na sequência, já pode ir vendo o microfone, para quem quiser, na sequência já entrar. Tem 2 casos assim, engraçados. O Mulher Invisível, a gente tinha uma coisa maluca, que era uma produtora independente, a gente filmava tudo, editava tal, e a gente finalizava na Globo, a imagem e o som.
E a gente estava com o Red, mundo de HDs e tal, 4K, papapá, e a gente tentou levar para a Globo esse mundo. Não rolou. E assim, não é nenhum demérito. Assim, os caras têm que botar 24 horas de programação todo dia. Eles têm um workflow e esse workflow tem que funcionar daquele jeito deles. Eles não tinham nem um USB capaz de entrar o material da Red, sabe? Um HD tem que ficar em quarentena 24 horas para ver se não tem vírus, para daí poder entrar no sistema. Então, assim, a gente percebeu que ou a gente entrava lá com uma HDCAM SR ou a coisa não ia acontecer. A partir do momento que a gente chegou nesse formato e entrou lá com uma HDCAM SR para entrar no Baselite, tudo funcionou. Então, assim, a gente se adequou ao workflow deles, entramos lá com a fita ia para a máquina a gente marcava a cor e dali seguia para o workflow deles de som, de tudo, ia para o ar. E eu estava super seguro porque o monitor que fez o Mulher Invisível naquele período, fez a novela das 8 de tarde, fez não sei o que de manhã. Então, assim, aquele parâmetro ia acontecer e deu super certo. Assim. Desculpa. Deixa eu só acabar. O Sessão de Terapia a gente já ficou com um pouco de receio. Porque na primeira temporada, a Dora, que é a terapeuta do Theo, ela era noturna. E a gente fez bem escuro mesmo, assim. O Celton queria, não, quero esse negócio escuro. Falei, tá bom, Celton, beleza. Aí a gente fez bem escuro. Aí chegou na hora, deu medo, né? Porque tava indo com 30% de vídeo, 35% de vídeo, assim. Aí o Roberto, o produtor, levantou e falei, galera, ó, isso pode dar errado. Eu falei, realmente pode dar errado. Aí a gente foi, um pouco pelo prestígio do Celton, a gente foi ao GNT com a Master, que a gente fez. Eles passaram lá para o sistema deles, eles falaram, ó, disso aqui é para transmissão, é isso aqui que vai ser. Aí a gente assistiu e falou, não, tá legal. Aí rolou uma discussão, clarei um pouco, não clarei um pouco, não sei o que, acabou que ficou como estava, mas a gente ficou seguro porque a gente viu o argumento do GNT era um argumento muito forte, porque era assim, a gente tem essa compressão, mas outras transmissoras a cabo não têm essa compressão, é mais comprimido. Vai ficar pior. E estava assim, tipo, no limite mesmo, assim, vai ficar pior. Aí a gente pensou, não, vamos assim mesmo. Entendeu? Mas eu fui lá e assisti. Eu já soube de colegas que sofreram um pouco, que geralmente marcam a cor tal, e quando assiste sente que está mais claro. Eu passei essa experiência. Exatamente, entendeu? A HBO já é bem cri-cri, assim. Na HBO fica eles geralmente passam cima, bem, eles têm um mezanine de entrega muito, muito rigoroso e eles passam aquilo e geralmente é muito correto. Assim, o que você marcou acontece, assim. Mas os canais a cabo brasileiros ainda variam muito. É interessante você falar isso porque aconteceu comigo. Realmente, o PSI e o FDP que a gente finalizou para a HBO, ele entra no ar igualzinho. A gente finalizou, ele perde um pouco de textura por causa da compressão que é grande, mas ela não provoca grandes perdas. Mas na Record, o primeiro episódio do Milagres também, que eu marquei a luz, o que foi ao ar, alguém subiu tudo e não foi o que foi finalizado. Assim. Mas assim, existe um subiu padrão. Tudo, era tudo escuro, ficou tudo claro. Incrível, assim, mudou radicalmente. O segundo episódio já foi certo, que eu não sei o motivo, mas... Não, mas existe um padrão, é que alguns canais têm padrões diferentes de transmissão, um pouquinho diferentes, e isso pode dar diferença. Então, é uma coisa que, assim, idealmente, nem sempre os canais abrem para isso, nem sempre você vai conseguir ir lá e olhar o seu material finalizado no monitor. É muito dele. raro. É muito difícil isso acontecer, mas idealmente deveria acontecer, ou pelo menos um teste preto, de branco, de cinza, e você manda lá e o cara fala assim, ó, isso aí, esse seu cinza aqui não está 50%. Então temos um problema, porque para mim aqui ele está 50%. Então eu preciso que ele esteja, que é a mesma coisa com você, é uma questão de parâmetro, né? A gente tem uma experiência recente, muito recente, o último episódio vai ao ar hoje, que é o Doce Mãe, em que a gente recebeu da Globo um manual de especificações técnicas onde os parâmetros de áudio estavam muito claros. Muito, muito, muito claros. E nos 2 primeiros episódios, a gente ainda tentou, vamos dizer... Burlar. Artisticamente. Burlar em alguns poucos LUFs, que são os Loudness Units, os Loudness Units, que é a nova unidade de medida de volume, né? Porque a gente achou
Porque, enfim, por que a Globo estava pedindo aquela faixa dinâmica específica? 8, Isso né? aqui está diferente do que a lei brasileira manda. E desculpa se tem alguém da Globo aí, mas a gente realmente tentou burlar em alguns loops. Aí a gente viu no ar. Acaba uma pergunta. Eles pedem, a lei manda 15, E internacionalmente a usa Globo- 15, a Globo usa 8, mas é uma recomendação ou um limite? Ele recusa se passar de 8? Então, a Globo não recusou. Enfim, eu estou muito contente porque a gente entregou uma série de 14 episódios em que absolutamente nenhum voltou. A gente sabe que a Globo não tem aquele controle de qualidade da HBO, que a sensação que a gente tem é uma coisa muito maluca. A HBO, em termos de áudio, eles fazem uma master voltar porque eles não ouvem o passo de um figurante que está no terceiro plano. Então, tem uma pessoa que caminha lá no fundo, tem uma pessoa que manda um report em inglês dizendo I can't hear the footsteps of the figurantes. Porra, não tem porque a gente não quer que tenha. Porque tem um diálogo acontecendo em primeiro plano e eu não quero botar aquele passo. E aí fica essa briga maluca, né? Mas a Globo ela é muito mais permissiva nessa questão artística e isso a gente acha muito legal. Mas aí a gente viu o primeiro episódio no ar. E aí a gente teve uma discussão, disse, cara, a gente deixou os diálogos dinâmicos demais. A gente tinha muita diferença entre um grito e uma fala mais sussurrada. E a personagem da Fernanda Montenegro tinha muitos momentos que ela falava assim. E a gente deixou esses momentos assim mais baixos. Aí, do segundo episódio em diante, a gente seguiu a cartilha da Globo. 8 loops de faixa dinâmica. Funcionou, né? E foi ficando cada vez melhor. Então, assim, é por isso que eu digo, gente, não vamos reinventar a roda. As pessoas definiram os padrões existem. E eles estão ali para ser seguidos. Eu não quero pretender pensar mais do que o cara da comissão tal que bolou isso. Alguém bolou isso. Só que a gente tem que seguir. É importante isso porque até então a gente era obrigado, não tinha outro caminho, agora tem múltiplos caminhos. Né? Mas ela só tinha um projetor 35, agora ela tem 18 tipos de projeção para lidar. Vamos abrir para perguntas então, rapidamente, primeira lá. Tem outro microfone? Ou então eu repito aqui, se for. Tá lá. Alô? Justamente em relação ao que vocês acabaram de falar, assim, é uma dúvida um pouco leiga mesmo, assim, mas o que impede, então, assim, você acabou de falar de lei, inclusive, quero que eu perguntar, não existe nenhum tipo de lei que padronize para que realmente, sei lá, de um canal para outro, quando você muda, não vá o volume lá para cima, lá para baixo, Sim. você tem que ficar fazendo isso? Existe. E como que se segue ou não se segue, por que a coisa não acontece, então, de uma maneira... Sei lá, vocês acabaram de falar um pouco nisso, mas talvez... Eu posso te explicar isso mostrando um slide que está na tela aqui. De repente, se puder, só liberar a tela do meu computador. Esse slide aqui, talvez num primeiro olhar vocês... Enfim, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Olha só, que sonzão, hein? Grava. Bom, na esquerda, a gente tem o que costumava acontecer até se instalar a lei do loudness. A gente está vendo diversos tipos de material. Por exemplo, cinema. Vocês estão vendo que a faixa dinâmica do cinema, bem aqui na esquerda, ela é muito grande. Concordam? É o verde. Você tá falando. Não, todo. Do todo cinza, que são cima os sons mais baixos, o verde, que é o volume médio, e o amarelo, que é o volume mais alto. O cinema tem uma faixa dinâmica enorme, ok? Lá do outro lado, a penúltima é Broadcast Commercial, que é o que a gente mais detesta. No feirão das Casas Bahia, você compra de tudo, sabe? Quando entra enchendo o saco. Lá em cima. Então, por quê? A gente já vê que a faixa dinâmica de um comercial ela é muito menor do que a faixa dinâmica de um filme. E as TVs, até a nova lei do loudness, elas nivelavam o máximo do volume pelo pico, que é o 0 dB, lá em cima, estão vendo? Então, o que a TV dizia? Vocês não podem entregar um material sonoro que passe de 0 dB, porque vai distorcer. Todo mundo fazia com que o seu som ficasse alto e batesse o máximo possível no 0 dB, né? Para ficar alto. Só que
Uma música rock, hiper pop lá, ela tem muito mais energia sonora do que um filme, ela dói mais no ouvido, né? Então, a partir daí, o que cientistas muito inteligentes definiram que, em vez da gente nivelar pelo pico, pelo 0 dB, a gente devia nivelar pela sensação de volume, que se chama loudness, que é uma coisa que tem a ver com a biologia, que tem a ver com o nosso ouvido. Como é que o ser humano ouve? É uma sensação de volume. Então, não se trabalha mais com pico, se trabalha com loudness, que é a sensação de ouvir um som alto, médio ou baixo. E aí, em vez de reduzir a faixa dinâmica de um filme, que seria aquilo lá, se baixou os picos para chegar num volume médio de menos 23 lufs, que é o que a Globo manda a gente entregar. A média de um programa de TV tem que ser menos 23 lufs. A partir daí, quando o doce de mãe vai para o intervalo, se o pessoal da produtora de áudio tiver feito direitinho, o intervalo não vai doer. Eles recusam agora. Então já está tudo... Eles recusam porque eles levam multa, né? Houve um momento que estava muito ruim isso. Acho que todo mundo reparou aqui, bem mais no início da TV, que estava muito ruim. Eu acho que isso deu uma melhorada, mas ainda tem um pouco de discrepância, eu acho. Legal. Outra? Deu para entender a explicação? Maravilha. Ainda nessa linha do quem que tem que controlar isso, claro, tem leis de produção de sala, né? Mas tem essa situação muito diferente que a gente tem de, um lado, uma demanda de qualidade, principalmente de quem faz, e, por outro, de quem está exibindo, sendo pressionado a exibir cada vez mais, em cada vez mais lugares. Para você conseguir dinheiro para exibição, você precisa passar em praça, você precisa passar em auditório, não sei o quê, né? O principal diretriz A1 da Ancine é aumentar o número de salas, o que quer que seja que eles chamam de sala, né? Então, você tem objetivos que estão concorrendo aí, né? E, às vezes, para exibir, tem problemas. A minha sala, que está na mostra também, tem desde filme que recebe, quando é 35, rolo trocado, rolo que não vem, ou HD com o DCP, que não vem com o cabo também, nem sempre o problema é só na ponta final, né? Mas acho que fica como provocação, talvez quem tivesse que cuidar disso seria o CTAV, mas acho que fica como provocação para a ABC, talvez certificar, qualificar e dizer que salas que estão boas, médias, que servem para isso, que servem para aquilo. Se ninguém mais está fazendo, acho que a gente que trabalha com isso tem que fazer. Olha, mas vou te falar, eu fui numa sala esse fim de semana ver um filme comercial em cartaz, no Cinemark, Cidade Jardim, essa coisa. De repente o filme parou no meio. E a sala já digitalizada, né? Porque teve aquela época, quando estava digitalizando, que o problema era ver 35, né? Que ninguém trocava a lâmpada, que estava terrível. Agora não, está tudo digitalizado. Cinemark, parou a sessão no meio. Demoraram, apareceu alguém, falou, já vai voltar. Daqui a pouco apareceu de novo essa moça com uma cara desesperada, falando, alguém sabe aonde parou o filme? Porque ninguém mais fica na cabine. Aí, claro que tem sempre aqueles que levantam, falam que é um absurdo, querem apedrejar. E eu falei para a moça, não, eu sei onde parou o filme, senta aqui do meu lado que eu te falo. Aí ela foi passando, aí ela da cabine com rádio fala. Eu falei, é nessa cena, pode começar daí. E foi. Quer dizer, é um filme que está em cartaz, é um filme que está dormindo nessa sala pelo menos uma semana, de uma rede que já está toda digitalizada, super profissional, não é o cinema Ancine, não é o céu, e acontece isso, né? E a gente está sujeito a isso. Eu acho que está mais sujeito a isso com o digital do que com 35, mas com 35 também acontecia. Eu não sei, tem uma história. Posso contar uma história que eu acho engraçada? O Quentin Tarantino, quando veio para a mostra, ele veio com Cães de Aluguel, né? E era 35 aquela época. Aí é sempre tenso na hora da projeção da primeira sessão, né? É tenso para os dois lados, para o lado deles, para o meu lado também, para o lado do festival. Aí o Tarantino falou assim: não se preocupa, olha, eu já vi de tudo. Quando eu passei em Sundance, a primeira sessão, o filme foi apresentado de ponta cabeça. Na segunda sessão, eu vi o meu filme queimando na tela. Então, não é que não acontecia com 35, só que eu acho que se você conseguia corrigir mais rápido, era mais fácil. Agora virou aquela coisa do carro do mecânico que ele fala e eu tenho que acreditar o que ele está falando. Virou isso, né?
Espera aí, a gente tem... Assim, eu só respondendo um pouco você, parafraseando ele, no mundo ideal, todos deveriam rogar pela qualidade do negócio em si. Sim. Não é só da fotografia que eu fiz ou do som que ele fez, é do negócio. Acho que a gente está cometendo um erro, assim, não é à toa que existe um padrão para projeção digital. Ele foi inventado porque é um negócio, esse negócio tem que continuar. Talvez ele não dure tanto tempo, talvez mude, seja outra coisa, mas assim, enquanto ele existe e está havendo uma transição, foi se delimitado um parâmetro para que o negócio pudesse existir, para que as pessoas que fazem parte desse negócio pudessem ter um norte para onde ir. A gente passou uma transição meio maluca, assim, onde a gente não teve muito esse norte, assim, né? E acho que ela pagou o pato 2 anos de festival, o Gramado pagou um pato, eu tenho cópias que saíram errados na estreia, enfim. E hoje a gente está com um problema louco assim no Brasil, que quase você não está printando mais cópia, né? Revelar. Você hoje fazer um filme negativo, você fala assim, você já tem um problema. Você tem que trazer o negativo, pedir com antecedência, porque ele já não está mais aqui. 2, a preocupação hoje é quem vai revelar e se vai ter constância de qualidade na revelação. A gente, fotógrafo, não acredita mais que tenha. Porque vários colegas que fizeram filmes em 35 recentemente nos falaram que tivemos problemas. Que não tinha antes. Você revelar, tinha uma produção de revelação de negativo aqui que funcionava, era super padronizado, super bom. Hoje em dia não é mais. E eu sinto isso nas cópias de cinema em 35. Qualquer filme hoje, a maioria deles você vai ver no cinema, vai ter uma flutuação de cor, de um rolo para o outro. Acho que a qualidade meio que deu uma... Na 35 tá horrível de ver no cinema. Tá muito ruim, né? Desculpa. A gente está vivendo o final do 35mm, então exatamente. É uma situação de transição. Eu sinto também que, por exemplo, as salas não são responsáveis também da projeção. Há 2 semanas eu assisti o Grande Mestre do Wong Kar-wai no Itaú, e foi apresentado em 1:35 e com a linha no meio. E ninguém falou nada na sala. O público não reclamou? O público não falou nada e, assim, foi incrível, assim. E a cópia, assim, com uma distorção de cor horrível. Eu falei, isso não pode ser, aqui. Claramente está errado. E a galera não, assim, não está sentindo, está vendo, só está consumindo. E eu acho que é importante que a gente tem que dar uma voz, assim, levantar uma voz para nós colocar um nível. Tem que formar. Você sabe o que acontece também? Tem que formar. O que aconteceu? O projecionista era um profissional que sabia mexer com 35mm. Você chegou ao digital, é um outro perfil de profissional. E o mercado não tem tantas dessas pessoas. Para a mostra, a gente contratou o Bruno, que fez cursos, é um cara que vai se atualizar tudo, tanto que o Ademar chamou ele para o espaço. Eu falei, o que eu vou fazer na mostra esse ano? Porque tem uma carência de profissional. O projecionista, eu diria que o principal problema é esse. 35mm, o projecionista 35. Claro. Ou seja, a gente tem que formar esse novo profissional. E aí mesmo o filme que venha no pendrive vai emocionar, vai ser ouvido, vai ser enxergado, né, e eu acho que o que mais falta é isso, é educação mesmo. O projecionista, ele sabia pôr o rolo, às vezes ele até dormia, às vezes tinha problemas, mas é um outro tipo de profissional. Sim, mas é porque era um universo muito restrito, né? Era um rolo que ia para um projetor, né? Hoje em dia é uma realidade. Tem multiplexes com salas automatizadas que não necessariamente a pessoa precisa assistir aquela projeção, acompanhar aquela projeção. Mas ela precisa saber se der algum problema resolver. É verdade. Né? Às vezes Porque você não encontra nem essa pessoa. Quando está tudo certo, não precisa do grande especialista. É quando existe o problema. Claro. Você tem que ter alguém de plantão que saiba resolver um problema. Né? E essa é a pessoa que falta, esse profissional que falta. Eu diria que essa é a pessoa que falta. Alguém que entenda um pouco sobre calibragem. Talvez a coisa acabe indo até para um cenário bem mais gélido nessa questão, que é não ter projecionista. Várias empresas desse ramo de exibição
Estão oferecendo serviço de monitoramento à distância, Nossa. funciona tudo automático, o cara exibe de um centro no Texas e comanda tudo remoto e não tem intervenção nenhuma aqui, você só O nosso compra risco- a sessão e ele exibe de lá. O nosso Então, risco, uma coisa pode ir muito além disso. como indústria, eu acho que assim, o Rodrigo falou uma palavra que para mim é chave. A gente ama o que faz. A gente trabalha para emocionar pessoas. Mas isso é um negócio. E eu acho que não tem nada de errado em pensar assim, né? É um negócio. Nós somos todos empresas, mesmo aqueles técnicos que trabalham sozinhos, todos somos empresas e a gente está num negócio. Então, ou a gente se prepara para defender o nosso negócio, ou a gente vai continuar ouvindo frases como, olha, para um filme brasileiro tava bom, hein? Né? A gente ainda ouve isso, né? Uma pergunta ali, Cezinha? Boa noite. Não, na verdade, nenhuma pergunta, só dividir essa história de... Ele comentou, posso entregar o DCP bem em cima da hora. É um risco. Eu tive uma experiência ruim, a diretora pediu o DCP com legenda e, na hora, desistiu da legenda. Quero mais um agora sem legenda. E sábado à noite, 1h, estava eu no cinema, bonitinho, vou fazer o ingeste, porque a mostra liberou, foi super legal. Não devia ter sido legal. E eu consegui fazer o ingeste, vai passar o filme amanhã, e eu perguntei ainda, alguém já veio aqui com um DCP para fazer o ingeste desse filme? O projecionista falou não. Passou com legenda. Por favor, dá para ver o menu aí do projetor? Não, não tem esse título. Ok. Fiz o ingeste. De manhã apresentamos, tudo bonito. Era uma sessão para o colégio. O documentário era muito além do peso. Ah, tá. Tudo ótimo, aplaudido. E eu relaxei. Vai ter uma apresentação às 5h, já chequei 2 vezes até. Sábado à noite, onde deu play em vários pontos, e eu assisti o filme inteiro de manhã. Fui almoçar às 5h, e eu estou liberado. E me ligou. Você não viu? Eu falei, como eu não vi? Eu assisti do seu lado. Só que alguém mandou o DCP e fizeram um ingeste com legenda. E eu dei azar de não ver. Você brigou tanto só por causa da legenda? Eu briguei? Não, o diretor brigou Não, tanto ela só ficou por causa... chateada, mas porque era só por passou a causa da legenda. também. Não, um comentário de que passou a legenda. É. E ela não queria com legenda. Aí eu falei, mas o seu filme passou. Pior era não passar. O pior ainda era o quê? Gastar tanto para ter o tal do DCP e no Ibirapuera o filme passa Blu-ray. Porque o projetor não funcionou, o som deu um pau, não passava, ficava picotando, e aí, na hora H, foi o plano B, passar Blu-ray na sessão no Ibirapuera. Mas isso eu estou querendo dizer assim, está fadado a acontecer, fazer o quê? Por isso você tem que ter um plano B. É melhor antes passar no pendrive do que porque não passar o filme. Na minha visão, assim, queria fazer esse comentário. A gente sempre teve problemas, né? A gente tem uma visão romântica de assim que o cinema era fixo, nunca mudava nada, sempre mudou. Sempre mudou. A gente teve tecnologias ao longo da história do cinema aí que sempre teve mudando. E entrou Technicolor, entrou Technicolor primeiro, depois entrou tricromia. Não, quantos anos? lento, obviamente. Quantos anos tinha uma mudança? Não, obviamente que era lento, mas tinha as mudanças, né? Agora E tudo era mais lento. atualização do computador, cada vez que chega a ter atualização, você fala, E agora? não vou atualizar. Então, era isso que eu queria dizer. Entendeu? Agora, o que chegou, Renata, é a informática. A gente vive no mundo o cinema agora está inserido no universo da informática, que tem o driver, o update, XT3, XT4, XT2, não lê.
E a gente tem agora os problemas de incompatibilidade da informática na cabine de projeção. É isso. Eu já vi Nós temos que conviver. vi. Agora, como sair dessa roubada, né? Não vai sair. Eu acho que aqui a gente falou de duas coisas, né? Aumentar a carga horária do nosso finalizador. E isso é uma coisa que as pessoas já tinham falado, que realmente acabou esse acompanhamento técnico dentro do cinema, né? Acabou mesmo, assim. As máquinas ficaram um pouco mais complexas, supostamente você deveria só apertar um botão que tudo vai funcionar, mas e quando não funciona? E aí é um limbo. É um momento onde não se sabe o que fazer, assim, entendeu? E quando dá meio certo, porque às vezes dá meio certo, né? Eu já vi situação de DCP que entra a imagem, não entra o som não entra a imagem. Entra o som fora de sync. Entra fora de sync. A imagem estava bonita. Alguém mexeu no projetor e não voltou, alguém, sei lá, entendeu? Mas, tá olha, descalibrado. Se eu tô jogando contra mim mesmo, porque eu sou sempre aquele cara que quer um pouquinho mais de prazo para fechar a mixagem e a masterização de um filme. Mas eu já vi muitos problemas acontecerem por essa entrega na última hora. Porque ela não dá para o festival aquela possibilidade de fazer uma checagem. Vamos mais aceitar, então, entregas da última Eu vou ser espancado quando sair por aquela porta. Mas eu já vi filmes, os filmes da sessão, isso antigamente eu cheguei a ver num festival os filmes todos atirados no desktop de um MacBook Pro. Os filmes eram exibidos a partir do MacBook Pro, todos eles estavam atirados no desktop. E tinha filmes com 2 versões. Né? Porque o festival aceitou. E eu mesmo já entreguei filme no dia, mas eu acho que está errado isso, gente. Tem que marcar uma data. Teve um período ali que foi muito difícil mesmo. Porque também chega... Eu sou A ignorante. transição, né? Sou O cinema ignorante. eletrônico. Eu sou aquela que não quer nem atualizar o computador, entendeu? Meu filho que atualiza para mim, eu tenho medo de perder tudo. Aí chega um técnico e te convence que não, é isso que é bom. Aí tem um outro que te fala, não é isso que é bom. Até você ter a pessoa que você confia, quem é realmente bom, quem é realmente sabe. Teve um período que era terra de ninguém. Sim. Sabe? Cada um vinha... Até para os técnicos. Agora, Até para os técnicos. E uma grande parcela dos técnicos ainda está nessa... Mas eu acho que está melhor. Não, agora a gente sabe, a DCP é o ideal. Né? Pelo menos agora a gente E você tem uma condição que eu já vi de ter a exibição DCP, mas não é um projetor certificado, é um computador ligado na tomada com um cabo de vídeo no projetor de computador. Você encontra isso por aí? Você tem encontrado? Eu não encontrei. Mas agora tem toda Recine, essas histórias. Eu acho que vai acabar. Eu acho que é uma coisa até o final do ano. Até lançarem a próxima atualização, vai durar um pouco, porque eu acho que até o final do ano... Como eu falei que era para convidar o Ademar, ao invés de que ele... O Ademar já tomou tanta porrada que ele já está... eu acho que é por isso que ele foi para o Rio. Mas eu fui perguntar para ele como tá, eles falaram que até o final do ano, por causa do Recine e uma postura da Ancine, vai estar tudo equipado. O ano passado teve aqui o Gonzaga e o Manuel Rangel da Ancine, e o tema foi exatamente esse, que o prazo estava bem curto, assim, de virar tudo para DCP e com projetores adequados. Sejam compatíveis, né, com a sala onde eles estão. Né? Tem coisas muito tristes que acontecem por causa dessa salada toda. Teve uma sala em Porto Alegre, que é da prefeitura, que fez uma licitação para digitalização, para compra de um equipamento de projeção digital, e uma empresa que atirava para tudo que é lado ganhou esse edital e vendeu um equipamento para a prefeitura que basicamente era um media player de uma marca, daquelas marcas tipo Cougar, Lennox. O problema é o digital, né? Que está escrito digital, então... Era um media player, exatamente, com o qual tu pode plugar um HD externo ou colocar um Blu-ray nele e tem uma saída 5.1. Então, e provavelmente isso é bom para sua casa, né? Olha, na minha casa isso aí não entra, rapaz. Não, e também tem uma coisa, salas pequenas... E eu tenho certeza que na tua também estão não. sofrendo com essa digitalização. Porque é caro. Exatamente. Claro. É caro. Então, aquela pequena sala, que é uma pequenos sala só, né? pequeno circuito, sabe?
é uma coisa para grandes redes, né?